que nós chamamos de consciência figueira é uma consciência que deve sintetizar todo o ensinamento que nós recebemos no passado. Deve fazer uma síntese disso dentro de nós, para nós, com isto sintetizado, irmos dando passos novos na consciência. Então, na consciência figueira, nós temos que ter clara a síntese de tudo que aprendemos nas nossas vidas, de tudo aquilo que sabemos. Enfim, temos que ter uma síntese de toda a nosso conhecimento. E feita esta síntese, com esta síntese feita, nós prosseguirmos o nosso desenvolvimento. Uma das coisas mais aparentes da consciência figueira é nós irmos tomando consciência das vidas paralelas, dos nossos irmãos humanos que vivem em outras dimensões, que vivem em outros mundos. Isto para que a humanidade da superfície, para que esta humanidade que tem consciência de si, vá percebendo que ela é um ser maior, que ela é um grande ser. Então, a consciência figueira não é só a humanidade da superfície. A consciência figueira deve abranger a humanidade intraterrena, a humanidade extraterrestre, em termos de humanidade. Então, dentro da consciência figueira, nós vamos encontrando esses irmãos que vivem em situações paralelas e em situações mais avançadas, mais evoluídas do que o homem da superfície. A consciência figueira não se restringe à vida de superfície. A consciência figueira abarca a vida nos centros planetários, nas civilizações intraterrenas, em algumas civilizações suprafísicas. Tudo isso está dentro da consciência figueira. Não para nós termos muita notícia, muita informação sobre isto, mas para irmos fazendo contatos com esses níveis de consciência, para irmos fazendo união com estas outras civilizações, com esses outros níveis de vida, com esses outros tipos humanos, enfim, com esses outros graus evolutivos. Tanto assim que um dos primeiros livros que foram manifestados foram Hermes, Mistritlan, Aurora, todos livros que diziam respeito às civilizações ou à vida em outros planos, em outras dimensões. Então a consciência figueira é bem marcada por isto. E no mais, é aquele conhecimento, aquele ensinamento espiritual clássico que sempre se teve, desde que existe o ensinamento espiritual. Não tem nada de mais, nada de novo. Inclui todo o ensinamento conhecido, mas a nota desta consciência é esta vida maior. É esta vida que transcende a vida de superfície. Transcende o homem da superfície. E isto é muito importante planetariamente para a superfície não ficar isolada, para a vida da superfície não continuar isolada, porque até aqui a vida da superfície teve um contato com o plano astral, com a vida dos desencarnados e nada mais. Então a vida da superfície é uma vida praticamente isolada em si própria. E o homem de superfície procura resolver os seus assuntos, procura resolver os seus problemas dentro daquelas dimensões da superfície. Isto aqui não é a consciência figueira. A consciência figueira está incluindo todas as outras dimensões, todos os outros planos de vida, as outras civilizações, para que haja neste planeta um maior intercâmbio. Os intraterrenos, os suprafísicos, todos os núcleos mais avançados do que a vida de superfície estão preparados para isso e estão trabalhando nesta direção. Nós aqui na superfície é que temos que nos abrir para isto. Nós temos que fazer um movimento que nos compete. O ensinamento espiritual básico até agora cuidou desta parte do desenvolvimento do homem, do ser, do processo energético dentro do ser, destas coisas que se trata há muito tempo. Mas isto já deveria estar mais avançado para não se cuidar mais disto. Porque a consciência figueira não é ficar com isto. A
Consciência Figueira é ligar isto aos outros níveis de civilização, de humanidade e de mundos. Isto que é a Consciência Figueira. Mas este assunto dentro de cada ser, ou dentro do grupo, deve estar um pouco mais assumido e um pouco mais vivido, quer dizer, o equilíbrio dentro de cada um, para que possa aí a Consciência Figueira começar a se expandir, isto é, colocar o grupo de superfície em contato com os demais grupos do planeta, os demais centros do planeta, os demais níveis de humanidade que existe aqui neste planeta. No início, nós fomos atraídos para levar grupos fisicamente a Hércules e a Aurora. Isto para que ali a Consciência Figueira fosse realmente confirmada naqueles seres. Porque eles, em contato etérico com Hércules e com Aurora, eles trouxeram para dentro do grupo uma certa estimulação. Mas isto depois parou, não houve razão para outras visitas em outros lugares, como Iberá, Fátima, Lourdes, etc. Não houve mais necessidade dessas outras visitas, porque aquele tanto de consciência que havia sido absorvido em Hércules e Aurora foi suficiente para a Consciência Figueira poder se expandir, para a Consciência Figueira poder se assumir aqui e começar este trabalho de expansão. Então a gente vê que mesmo sem a gente ter ido a Iberá, sem nunca ter ido a Nuteia, a gente está bem a par disto tudo, não precisa ter ido lá. Isto é a Consciência Figueira que está em todos estes centros, a Consciência Figueira que está em todos estes níveis. E se nós estamos bem inteiros nesta Consciência Figueira, nós não necessitamos mais estar fazendo visitas, a não ser em momentos especiais ou algum momento de emergência que se faça necessário. Mas a Consciência Figueira já inclui isto tudo. Então não teria sentido neste momento nós fazermos um grupo para ir a Iberá ou na Lagoa Ibera. Isto já passou. Já passou por quê? Porque nós não gostamos mais de viajar? Não, porque a gente tanto faz, está indiferente. Já passou porque a Consciência Figueira inclui tudo isso. E se nós estivermos bem conectados e bem à vontade nesta consciência, teremos tudo dentro de nós. Teremos tudo no nosso interior. E uma pessoa está perguntando como se percebe a existência de Mirna Jade, este centro planetário, ou o que é necessário para percebê-lo. Um centro planetário pode se projetar e se materializar a qualquer momento, se isto for necessário. E se um centro planetário se projeta materializado, muitos podem vê-lo. Quando acontece com Hércules, projetado, materializado, ou como acontecia com Aurora. Ou então um centro planetário pode se materializar, pode aparecer em sonhos de uma pessoa. Agora, para perceber o centro planetário, para sentir o centro planetário fora dos sonhos, ou fora dessas materializações que podem acontecer, externas, pode perceber um centro planetário aquele indivíduo que tenha uma personalidade já integrada e que esteja sendo absorvida pela alma. Um ser que não tenha personalidade integrada não pode perceber um centro planetário normalmente, a não ser que ele apareça em sonhos ou que apareça materializado lá longe. Para aqueles que têm personalidade já integrada, e se esta personalidade já está sendo absorvida pela alma, então Mirna Jade ajuda a alma a absorver esta personalidade integrada. Então é isto que o indivíduo percebe de Mirna Jade. Percebe esta ajuda
no momento em que ele tem que ser absorvido. Então, neste ponto, percebe-se Mirna Jade, quando a personalidade já está integrada e quando ela está sendo absorvida pela alma. Depois, volta-se a perceber Mirna Jade num outro plano, num outro nível e de maneira diferente, muito mais adiante, que é quando a mônada começa a coordenar o ser e quando a mônada começa a, através do corpo de luz, unir o ser e absorver o ser. Então aí se volta a perceber Mirna Jade, mas aqui de uma maneira diferente. Então, existe esta forma de se perceber um centro planetário em sonhos, ou ele materializado, e isto todos nós podemos percebê-lo se isto acontecer. Agora, em nível mais profundo, em nível mais consciente, então é nesses dois casos que se pode perceber. E isto, claro, que não é muito comum. Uma pessoa pergunta o seguinte: antigamente se levava muitos anos para admitir alguém dentro de um grupo espiritual. E por que agora não existe mais esta regra e todo mundo entra? O sentido de um grupo espiritual externo mudou do passado até hoje. Antigamente, um grupo espiritual era um sustenedor do planeta. Um grupo espiritual era uma coluna que sustentava o planeta. E o planeta deixou de ter várias crises por causa do sustento de certos grupos espirituais. Então, como a função dos grupos espirituais era sustentar o planeta nos planos internos, quem entrava no grupo espiritual deveria estar pronto para isto, deveria estar preparado para isto. E como nem todos os grupos espirituais contavam com clarividentes, podiam não contar com isto, então antes de um indivíduo entrar, passavam de 3 a 7 anos, dependendo do grupo. E grupos que levavam mais de 7 anos para admitir um indivíduo. Isto porque ele teria que dar provas, ele teria que ficar conhecido como um indivíduo já de votos feitos. Hoje não. Hoje o buscador espiritual entra num grupo para fazer a sua purificação, para fazer o seu alinhamento, coordenar os seus corpos, para entrar na lei do serviço. Mas ele não tem votos feitos, ou pode não ter esses votos interiores feitos. Tanto assim que entra, sai, vai embora, vai fazer outra experiência. Isto quer dizer que o indivíduo não tem votos feitos, que ele está no grupo espiritual fazendo experiências, ou que ele está buscando um caminho. Então é muito diferente o grupo espiritual hoje e o grupo espiritual antigamente. Hoje, a maioria dos grupos espirituais tem este nome, mas são grupos de resgate, são grupos de formação, são grupos de auxílio na busca do indivíduo. E são geralmente indivíduos que estão em provas primárias, em provas iniciais, e que não têm ainda os seus votos feitos, ou não têm votos confirmados. Alguém pode ter um voto de fazer o caminho, de ser fiel ao caminho, de buscar a própria luz, é um voto. Mas esse voto ainda não está confirmado. Não foi confirmado isto. Isto não foi ainda sacramentado pelo eu interno, pela mônada. Então, tudo isso hoje faz parte de um grupo espiritual, coisa que antigamente não era assim. Enquanto o indivíduo estava nesta etapa de não ter os votos confirmados, ele estava fora, ele era candidato. Esses votos é uma consagração que o indivíduo faz internamente. Ele se consagra à vida suprema, à vida superior.
Então, o indivíduo que faz um voto, ele não tem mais necessidade de realização aqui, de realização humana. Ele não tem mais necessidade de fazer experiência humana. Tem gente que sai do grupo espiritual e diz: olha, eu vou sair porque eu tenho que fazer uma experiência. Eu preciso fazer uma experiência diferente. Quer dizer, este é um indivíduo que não tem um voto, que ele ainda não tem uma decisão interna de fazer um certo caminho. Ele está ainda tentando, ele está ainda se candidatando. E isto não é um desdouro, isto é muito natural, isto é assim mesmo. Agora, enquanto o indivíduo precisa de realização de si, precisa de experiência humana, então ele não pode fazer voto interno com isso. Ele pode ter uma aspiração, mas voto ele não fez. E nem pode fazer, porque ele tem outras coisas que fazer, tem outras coisas que experienciar, tem outras coisas que desenvolver, antes de se dedicar exclusivamente à realização suprema. Então, esses votos são feitos quando o indivíduo, depois que está no grupo espiritual ou depois que entrou no caminho espiritual, começa a passar por provas e transcende estas provas. O voto é feito quando a prova é transcendida. Agora, depois se a prova é transcendida, aí a evolução interna é mais rápida, a evolução interna é mais perceptível. Então aí ele vai renovando o voto já feito. E esses votos, à medida que são confirmados, eles vão fortalecendo esta união do indivíduo com seus níveis profundos. Então, o voto, quando existe, ele já é uma decisão interna do indivíduo, ele não tem mais experiência humana para fazer. Então, mesmo que a matéria dele, que os corpos, que a mente dele, que a personalidade dele tendam a fazer outros caminhos, se ele já fez o voto, ele é o voto, ele é aquilo. E ele vai entrar em luta com esta matéria, ele vai entrar em luta com esses corpos, ele vai procurar dominar esses corpos, mas nunca abandonar o caminho se ele já tem um voto feito. Agora, ele reconfirma este voto durante a prova. Porque se ele não tivesse provas, para que ele ia confirmar os votos? Porque a vida está normal. Ele precisa confirmar os votos quando existe uma prova. Ele vai confirmar os votos quando as forças contrárias o estão puxando. Aí é que ele tem que reconfirmar os votos. Isto não é o caso de gente que abandona o caminho, de gente que vai embora. É gente que ainda não passou por isto. Eles pensam que passaram, mas não passaram por isto, não tem isto pronto, não tem isto feito. Então é uma tentativa, não digo uma aventura, mas é uma aventura no sentido correto, no sentido positivo, mas é uma aventura que ele não sabe como vai acabar, que ele não sabe nem se vai resistir às provas. Mas os votos que se faz são de diferentes graus, são de diferentes níveis. Ninguém pede para ninguém fazer um voto que ele não possa fazer. Ele vai fazer um voto ou vai confirmar um voto no nível dele, no nível em que ele está trabalhando, dentro do caminho, no nível da consciência dele. Então tem aqueles votos que se faz quando o ego, portanto o ego está muito vivo. Então se faz aqueles votos no princípio quando o ego tem que se unir com a alma. Isto é um tipo de votos. O ego faz este voto, a alma confirma este voto, então a alma vai apoiar o ego em todos os seus movimentos de união. O voto do ego, a aspiração do ego, traz a resposta da alma. Então a alma confirma aquela aspiração dele. E na hora da prova, a alma o puxa, a alma o ajuda. Então isto é um tipo de voto, que o indivíduo tem a ajuda da própria alma para transcender estas provas. Agora, existem outros votos mais profundos, que são aqueles que a alma faz.
não o ego. Então, se a alma já tem uma certa ascendência sobre o ego, e se o ego já se confirmou diante da alma, então, se o ego está confirmado, ele se confirma para se unir com a alma, então a alma, por sua vez, já pode fazer outros votos, porque aí ela já tem o ego sob o seu controle. Então a alma pode fazer outros votos. E os votos que a alma faz são dela estar totalmente voltada para esta união com o corpo de luz e com a mônada. Mas aqui o ego já está bem unido à alma. O ego já está confirmado. Seria inconcebível uma alma com um voto com a mônada e um ego que ainda tem experiência sua para fazer. Então, isto é uma série de graus de votos. A alma só faz um voto maior quando o ego está bem confirmado e quando já existe uma certa união do ego com a alma. E depois há outros votos que vão acontecendo no interior do ser, que já são votos da mônada, são os votos do espírito. A mônada só vai poder fazer um voto diante do regente quando a alma já está muito ligada a ela, quando a alma já está confirmada na sua união com ela. Então tem votos e confirmação de votos em todos os níveis. E à medida que o ego e a alma vão se confirmando, então começam os votos maiores, começam os votos mais internos no indivíduo. Os votos em nível de ego precisam ser continuamente revistos e continuamente reformados, continuamente renovados, porque o material humano é muito instável e o material humano é muito suscetível a influências externas a ele. Então um ego tem que estar sempre se confirmando. Um ego tem que estar sempre se observando e se confirmando. E mesmo quando um ego começa a perceber, começa a receber um estímulo para ir fazer outra experiência, fora desta união com a alma, fazer outras coisas, qualquer que não seja isto como prioridade, este ego tem que se confirmar, este ego tem que discernir, este ego tem que optar e tem que ver se ele reforma os seus votos ou não, ou se ele vai fazer aquela experiência. Mas um voto real, um voto bem feito, este voto pede confirmação. No caminho espiritual, há seres que estão vivendo todas estas coisas e há também seres que ainda não fizeram voto nenhum. Há seres que estão trabalhando seus corpos, que estão vendo aonde as suas forças o levam, estão treinando o autocontrole, estão trabalhando o controle dos seus corpos, trabalhando o controle da mente, estão procurando compreender e estudar as leis da alma, as leis da evolução superior. Então é muito natural que em um grupo espiritual um saia, outro entra, depois volta, depois torna a sair. Isso é muito natural. Isto depende do nível do indivíduo, depende do que o indivíduo está trabalhando e com essas oscilações todas se vê que ele não tem nem o primeiro voto feito, que ele tenha uma aspiração a tudo isto, mas voto mesmo ele não tem. Nós estamos falando de votos internos, não esses votos que se pode fazer aqui, que são esses juramentos que as pessoas fazem aqui, essas combinações que elas fazem aqui, que isto é superficial e nunca se sabe como isto vai acabar. Então, não se está falando dos compromissos que a personalidade faz. Que a personalidade vai seguindo também os seus impulsos, as suas necessidades materiais, não é? E de todos os tipos. Nós estamos falando de voto, é o voto interno. A consciência do ego faz um voto. Então, se a consciência do ego, se a essência do ego faz aquele voto diante da alma, supõe-se que ele já tenha controle sobre os corpos.
Supõe-se que mesmo que os corpos tenham as crises que tiverem, ele está no controle daquilo. Isto aqui é um voto. Estamos falando de votos internos, que não são aqueles expressos pelo indivíduo. O indivíduo não precisa expressar esses votos para ninguém, porque esses votos não é com o mundo, esses votos não é com uma outra pessoa, esses votos não é com nada de externo. Isto é um voto do ego diante da alma, um voto da alma diante da mônada e um voto da mônada diante do regente. Aqui fora nada aparece. Aqui o que se vê é uma vida estável, é uma emanação de segurança que vem do indivíduo, de firmeza. Firmeza naquilo que ele está vivendo, ou naquilo que ele está, enfim, percebendo, no qual ele não tem dúvida nenhuma, porque ele não tem dúvida do seu próprio voto, não de outras coisas. Ele não tem dúvida do seu próprio voto. E então isto é uma coisa interna, não é nada realmente aqui fora. Aqui tem uma partilha interessante de uma pessoa. Pela partilha se vê que o grupo colabora com ela, que o grupo a ajuda, que ela se eleva em contato com o grupo e que o grupo se eleva com a presença dela. Esta colaboração muito interessante. Então ela estava recolhida e ela teve uma visão muito rápida do grupo que estava em círculo, só que o círculo não se fechava. Havia o círculo, mas não era completo. Ela estava ali dentro, mas via aquilo de fora. E as pessoas que formavam aquele círculo incompleto só apareciam com a sua parte superior do corpo. Só se via as pessoas da cintura para cima. Não se via ninguém da cintura para baixo. De repente, aquelas pessoas que eram vistas só da cintura para cima se davam as mãos e aí o círculo se fechava. O círculo se completava. Então, uns ajudaram os outros e o círculo se formou, e o círculo se completou. E depois, numa outra noite, sempre com este mesmo grupo, ela sonhou que estava com este grupo numa casa. E a casa tinha uma iluminação muito sutil, muito tênue. E de repente, ela resolveu se preparar para ir embora daquela casa. Então ela saiu da casa e os outros ficaram lá dentro. Ela saiu da casa e lá fora a noite estava muito escura, tanto assim que ela não sabia distinguir se ela estava na calçada, se ela estava na rua, tamanha era a escuridão. Então de repente ela se voltou para casa e logo que passou pela porta, ela se integrou ali e nisso todos começaram a se dirigir para o andar superior da casa. E ela diz, foi por isso que eu fiz uma pergunta sobre a noite escura da alma. Então já ficou claro que isto não era a noite escura da alma, isto era um momento de vacilação de alguém dentro do grupo. Então alguém que vacilou, saiu e, enquanto ela estava lá fora, o grupo se manteve no mesmo patamar. Mas quando ela se reencontrou e voltou, aí o grupo todo mudou de patamar. Porque estas questões grupais são muito ligadas a todos. Um indivíduo não vai deixar de fazer um certo desenvolvimento porque o grupo não desenvolve. Aí entram leis superiores que vêm em auxílio do indivíduo, ou o indivíduo entra em outras leis. Mas, numa lei grupal normal, todos têm muita importância. Cada indivíduo tem muita importância. É o que está sendo mostrado para esta pessoa aqui neste sonho. Agora, este é um sonho muito particular. Está sendo relatado para nossa instrução.
Mas isto deve ser uma situação muito particular de alguém que está querendo fazer alguma experiência extra. Então já está vendo pelo sonho que vai se encontrar numa escuridão. Isto é o que o sonho está aqui dizendo. Então, o sonho está mostrando que ela é uma importante presença no grupo e que um ser deve renovar os seus votos quando se encontra em situações semelhantes e não retroceder às situações anteriores. Isto é, a renovação do voto, a confirmação do voto, ajuda a pessoa a encontrar a firmeza que ela precisa. Porque digamos que a pessoa tem um certo contato com a sua vontade superior. É um certo contato, não é um contato completo. Não é uma coisa muito segura. Então ela precisa de crises, precisa de provas para reconfirmar as suas intenções, reconfirmar os seus votos. E é na reconfirmação que ela vai encontrar a nova força. Não é quando ela está no meio da luta, não. No meio da luta ela pode não ter força nenhuma e pode até se dissolver no meio da luta. Ela vai encontrar uma força quando ela reforma os seus votos, quando ela retoma e reconfirma os seus votos. É nesta reconfirmação que está a força. Veja como as coisas estão mudando nas pessoas. Esta é a terceira vez que eu chego à Figueira e quando chego, na primeira noite, eu sonho que desaparece o meu documento de identidade. E a noite passada, que esta terceira vez que ela sonhou isto, ainda desaparecia os meus cartões de crédito. E o mais interessante é que esta noite, no sonho, eu não me desesperei e somente fui denunciar o caso depois de 24 horas do ocorrido. Bem, se sonhou 3 vezes seguidas que o documento de identidade desapareceu, é sinal que a identidade está mudando mesmo. O ponto de referência está mudando. Que nós nos identificamos com certo nível nosso e aquela é a nossa identidade. E quando a gente perde esta identidade, simbolicamente, nos sonhos, quer dizer que a gente mudou o foco. A gente mudou o foco da referência. Está se referindo já a um outro nível. Então é uma outra identidade. O ser é o mesmo, a alma é a mesma, a pessoa é a mesma. Mas mudou a identidade, quer dizer, mudou o foco da consciência dela. Ela está focalizada num outro ponto. Então ali é tudo diferente, ou pode ser tudo diferente. Então, para ela ter mudado de identidade 3 vezes, isto é, já ter ido para um terceiro núcleo, portanto encontrado outra identidade, nesta última situação, ela também perde os cartões de crédito. Quer dizer, os cartões de crédito são símbolo do nosso crédito kármico aqui neste mundo, da nossa segurança material aqui neste mundo. Então, se esses cartões foram perdidos no sonho, quer dizer que é preciso também que a pessoa mude a referência para a sua segurança. Que a sua segurança não sejam mais os cartões de crédito. Isto é, que a sua segurança não esteja mais nos créditos kármicos, mas que a sua segurança esteja baseada no desconhecido, no milagre, em leis superiores, que tudo isso não tem nada a ver com cartão de crédito. Então, quando nós mudamos de foco, mudamos de identidade, certamente também mudamos nesta lei do karma. Vamos para outro nível da lei do karma. E tem um nível da lei do karma onde não há mais débitos e créditos pessoais como base, mas há um nível da lei do karma no qual nós começamos a funcionar num certo nível kármico para trabalharmos o karma de grupos,
para trabalharmos o karma do planeta. Então esses cartões de crédito individuais não servem mais para nada. E na figueira nós temos muitos impulsos internos para estas coisas. Aqui a gente chega, não vê nada de mais, nada de extraordinário, a gente vê aqui uma vida normal, as pessoas só fazendo coisas normais, só fazendo coisas de rotina, estabelecendo um ritmo e nada mais, e as coisas vão acontecendo internamente nas pessoas, e é bom mesmo que a vida externa não interfira nisso, que a vida externa não fique chamando muito a nossa atenção, porque assim nós temos todo o tempo aqui, enquanto nos ocupamos das coisas mais comuns, das coisas mais simples e mais básicas, a ponto de podê-las até fazer quase automaticamente, porque não tem, nenhuma delas tem nada de complicado. Então isto facilita que a gente, enquanto está aqui, acompanhe este movimento da energia, que é para nos levar para esses pontos internos, para a nossa identidade interna e para todo esse nosso percurso interior. E uma pessoa está perguntando como devemos considerar um furto. Um princípio é que nós temos que aprender a nos moldar e a nos adaptar com aquilo que está disponível para nós. Então, o que está disponível para nós é aquilo que nos serve. E nós temos que nos moldar àquilo, temos que nos adaptar àquilo. Nós temos que nos moldar àquilo que se manifesta para nós. Se você lança a mão daquilo que manifestou para um outro, porque aquilo é para o outro, não é para você. Se você lança a mão daquilo, você vai criar um karma com isto cada vez mais estreito. Então, depois que você se apodera de uma coisa que era para o outro, enfim, se você rouba, se você furta, se você vai se apoderar de uma coisa que era para o outro, você naquele momento parece que ficou com mais. Mas logo que aquilo acabar, você vai ter menos do que tinha antes, se não é naquela vida, numa próxima. Então, o caminho do roubo, o caminho do furto, o caminho deste que se apodera daquilo que é do outro, é ele dispor cada vez menos de coisas para ele. E isto vai diminuindo gradualmente, à medida que ele vai usando o que não é dele, isto vai diminuindo gradualmente até que ele não tenha nem mais o que é necessário. Então chega um momento em que lhe falta o necessário, coisa que poderia não estar faltando quando ele furtou pela primeira vez, quando ele foi buscar a coisa do outro pela primeira vez. Agora, se ele foi buscar a coisa que era do outro quando já lhe estava faltando, então é porque ele é um ladrão tradicional. É porque ele já roubou já muitas outras vezes e ainda não aprendeu que ele vai ficar com cada vez menos. Mas sempre a gente pode retomar dentro dessas situações. Há sempre possibilidade de uma retomada. Então é no momento em que a gente toma consciência que você pegar o que é do outro, que isto não fica com você, parece que fica, mas não fica. Você tem que repor aquilo muito mais do que você tirou, porque você fez um desequilíbrio. Então, para você entrar de novo em equilíbrio, você precisa ficar com menos, porque você desequilibrou uma coisa. Então, ali precisa realmente retomar-se nestas situações, precisa realmente reformular a sua posição para que isto não vá aumentando, para que isto não vá num crescendo. Agora, você lançar mão daquilo que não é seu na vida normal, isto tem um valor. Mas você fazer isto dentro de um centro espiritual, você fazer isto num ambiente onde todas as coisas estão à disposição de todos, então
dentro de um centro espiritual, você lançar mão de uma coisa que naquele momento está à disposição do outro, é você não saber ver, você não ter compreendido onde está. Porque num centro espiritual nada te falta, a não ser que você esteja desfocado, a não ser que o seu foco não esteja correto ali dentro. Mas se você está dentro de um centro espiritual e se você está bem enfocado, ali nada te falta. Então, quem vai furtar uma coisa dentro de um centro espiritual nem compreendeu ainda onde está. Mas num centro espiritual, onde a proposta é que ninguém seja proprietário de nada e que haja tudo à disposição de todos, fazer isto é muito mais desequilibrado. Revela um desequilíbrio muito maior. Essas coisas pertencem àquela ciência da moral. E isso é uma ciência infinita. E a moral tem vários níveis. Isto é uma ciência infinita e que quando você começa a aplicar a sua moral, você vai encontrando uma moral maior, uma moral mais elevada. Mas isto a gente vai encontrando. Essas leis são um pouco pessoais. Então, para alguém, ele pode encontrar uma moeda no chão e recolher. E aquilo para ele está certo, porque a rigor ele não roubou de ninguém. Mas para um outro, que tenha outra moral, ele não vai recolher aquela moeda, pelo menos para ele. Mas isto é outro nível. Não se pode saltar os níveis assim como quem salta degraus. Essas coisas têm que ser vividas por certos seres que estão em certas ordens, não? Certas ordens morais. E não é só com que eles encontram. Estes seres nem movem coisas naturais do chão, nem movem uma pedra do chão. Mas isto, sabe, são coisas do mundo moral e que, às vezes, no mundo concreto, na prática, tomam outras vestes. E quando aquilo toma outras vestes e você é levado a colocar aquela outra veste, então você dá outra veste para aquilo, mas a sua intenção, a sua coisa lá dentro, isto é o que vale. Por exemplo, muitos podem já ter um nível moral que não lhes permite comer carne de animais assassinados. Há muitos que estão nesse nível moral. Mas, em certas circunstâncias, eles podem ser levados a praticar isto. Como houve um grande instrutor oriental que, a uma certa altura, teve uma coisa no fígado e teve que comer fígado de vaca. Um grande instrutor que tinha nascido vegetariano. Então, quando acontecem estas coisas próprias dos mundos mais densos, no qual às vezes por karma você está inserido, é muito importante a sua intenção. É muito importante o que você tem dentro. E é por isso que um instrutor disse que o importante não é o que entra pela tua boca. O importante é o que sai da tua boca. Isto que é importante. Num certo nível moral, isso. Mas isso são níveis. E essas coisas vão acontecendo à medida que você vai ficando atento a estas coisas. Vai ficando atento. Um não pode estar julgando o outro. Não é real você estar julgando a ação de um outro. Porque se aquele outro é menos avançado do que você, ele precisa fazer coisas que você não precisa mais. E você julgar a ação de quem é mais avançado do que você também não pode, porque ele está trabalhando em outras leis que você não conhece. E não sabe que leis estão jogando ali. Então, esse julgamento do outro, seja para um lado ou seja para o outro, nunca é correto.